Então, olha, estou encantado com várias coisas. Vou abrir o meu coração logo de cara, porque quem já me conhece, eu sou uma pessoa altamente transparente, né? E quero compartilhar com vocês essa imensa felicidade que eu estou sentindo agora. Primeiro, nunca fui tão bem recebido na minha vida numa cidade, não só aqui no local agora, mas, cara, eu chego num hotel que chama Manaíra, não guardei o nome ainda, um nome meio diferente. Caramba, era 2:55 e chego na portaria e a pessoa fala, e eu pergunto, até que horas eu posso almoçar aqui? Até às 3. Eu falo, meu Deus, falta 5 minutos. Mas para você pode ficar à vontade. Eu falei, nossa, já gostei. Aí ele falou assim, mas como está tudo meio remexido mesmo aí na comida, eu vou fazer metade do preço para você. Eu falei, nossa, assim, o primeiro contato com o João Pessoa foi esse, estou falando sério, né? Aí entro no quarto, um hotel lindo, bonito, 7º andar, vista para o mar, uau, verdinho. Falei, amanhã eu vou na praia, já estou sonhando com esse momento. E aí, uma cartinha escrita à mão. Querido João, bem-vindo ao quarto 709. Aqui estamos de braços abertos, que alegria que você tenha vindo. A mão, assim, assinado a gerência. Eu falei, meu Deus, nenhum hotel das minhas 44 viagens que eu fiz o ano passado e este ano, 44 viagens, essa é a 44ª viagem. Ninguém me ofereceu uma carta dessas. Falei, eu vou até levar. Merece um aplauso esse hotel. Não, eu já mandei uma foto para a direção. Eu mandei imediatamente para a direção desse hotel. Eu falei, isso aqui tem que ser elogiado, eu não sei. Aí eu chego nesse local aqui, caramba, todo mundo chorando, todo mundo me abraçando, todo mundo pedindo autógrafo. Falei, meu Deus, mas nem começou ainda, já estou assim, pô. Então, é muito carinho em pouco tempo, eu estou assim, em estado de êxtase. Então, naturalmente, isso vai, vocês vão perceber, claramente produzir uma palestra maravilhosa. Então, vocês se preparem, que é uma palestra muito, muito boa, mas quando você tem esta motivação assim, extra, né? Então, você se doa também mais. É uma mão lava a outra, né? E essa palestra tem um fundo muito interessante, porque quem me acompanhou esta semana no Instagram, algumas pessoas aqui já me falaram disso, eu fiz um lançamento esses dias, e uma das noites foi sobre esse tema. Mas, naturalmente, né, nesse segundo dia que foi, quando eu falei sobre esse tema, plano educativo, eu fiz uma palhinha, fiz um resumo. Hoje eu vou fazer uma palestra completa, né? Sendo que no meu Instagram tem uma plataforma, Escola para os Pais, que lá tem mais assuntos sobre esse tema, são 16 vídeos sobre esse tema. Então, esse tema é muito amplo. Mas a de hoje vocês já vão ficar super contentes, porque quem entender um pouco sobre esse tema, o plano educativo, já vai se transformar num grande pai. Num pai protagonista. Agora, eu gosto de falar muito sobre esse tema porque logo vocês vão perceber que, ao falar de fazer um plano educativo, logo vocês conseguem perceber que, no fundo, o que eu quero transmitir para os pais? Que ser um bom pai dá muito trabalho. É legal esse primeiro recado de cara, assim. Não, por que as pessoas hoje não estão educando bem? Por quê? Por quê? Eu vou dar vários motivos no meio da palestra. Mas o principal é esse, né? Os pais se esqueceram que educar um filho é uma coisa complicadíssima, né? E brincam com o filho, né? Como se fosse um bibelô, como se fosse um brinquedo, como se fosse, não sei, uma coisa assim pouco importante. E não é uma coisa super complicada. Então, um plano educativo, de alguma maneira, né, esclarece com mais concretização o que é uma pessoa humana e o que eu tenho que trabalhar ao longo de 18 anos, que é quando demora um plano educativo. O plano educativo demora 18 anos de existência. Olha quanto tempo. Demora muito tempo. Então, o pai, quando entende um pouco sobre esse assunto e enxerga, como a gente vai enxergar hoje,
Então a pessoa fala, caramba, estou muito longe. Alguém falou aí do Brasil Paralelo? Eles falaram, né? Tem aí, o Brasil Paralelo, o redator já está aí, não? Está entrevistando o Astorga. Então, vocês assistiram recentemente um podcast meu? Eu e a Adriana, falando do Colégio de Porto Real. Pô, olha, esse podcast virilizou no Brasil. Já mais de 270 mil pessoas assistiram a esse podcast que chama-se Educação Sem Vitimismo. Sabe o que aconteceu faz uns dias, lá no Rio de Janeiro? Um dos maiores formadores de opinião do Rio de Janeiro, uma pessoa super importante, que eu não vou dizer o nome, porque pela história que eu vou contar, ela é um super influenciador, um super executivo, ele é arquibilionário, 40 anos. Ele estava, obrigado, assistindo ao podcast que diz que tinha recebido de 4 amigos importantes, que ele falou, pô, todo mundo está me mandando esse podcast, tem que assistir então, pô. Né? E ao assistir esse podcast, ele estava assistindo e ele falou assim, no meio, caramba, estava com a esposa, ele falou, caramba, eu não sei educar meu filho. Cara, eu estou muito longe desse modelo que esse cara está falando aí nesse podcast, aí no colégio e tal. Estou muito longe. E aí me ligou no dia seguinte. João, você pode ser meu mentor? Eu quero aprender a ser pai, como você está indicando aí nesse podcast, você me ajuda? E aí fui almoçar com ele. Nossa, um cara espetacular, assim. Mas eu descobri logo qual era a raiz do problema. Sabe qual era a raiz do problema? Sabe por que ele não conseguia ser um bom pai? Porque ele era católico até os 16 anos, e a partir dos 16 anos, ao entrar na universidade com 17, virou um ateu. E o que vocês falam? O que isso tem a ver com ser um bom pai? Vocês vão aprender na minha aula de hoje. Tem tudo a ver? Desculpa. O que quer dizer isso? Um homem que não tem Deus, acha que esse cara tem a força necessária para amar um filho, que é tão difícil? Não é difícil amar um filho? Amar assim quando ele é bebezinho é fácil, mas amar um adolescentão é complicadíssimo, principalmente quando ele te enfrenta. Não? Se você não tem uma energia que vem do amor, você não consegue educar um filho. E essa é a causa principal dos pais fracassarem e dos pais terceirizarem. Quando os pais estão querendo se livrar, é porque eles estão fracos, eles não têm a força do amor. E eu pergunto, quem é a fonte do amor? Deus. E o cara que é super inteligente, esse cara conversando comigo, falou, então é isso que me falta. O que eu tenho que fazer então? Eu falei, mas você é católico? Na verdade eu fui. Agora eu sou ateu. Mas acho que está na hora de voltar. Eu falei, você quer voltar? Quero, o que eu tenho que fazer? Vai confessar com um padre amigo meu. E não é que ele foi? E hoje o cara está felicíssimo, felicíssimo. E completamente mudado. Um cara super importante, super importante. E esse cara agora vai ajudar tanta gente, vocês imaginam. Então eu digo, estou contando essa história por quê? Porque, na verdade, quando você aprende o que é um plano educativo, e você enxerga a complexidade do que é educar um filho, e você entende que está na tua mão, transformar o seu filho num cara muito bom, você fala, caramba, então eu vou levar a sério. Foi, no fundo, a reação desse meu amigo, né? Essa foi a reação dele. Eu vou começar a levar a sério. E está levando a sério. E já matriculou o filho no colégio, no Porto Real, tirando uma escola muito melhor. Hein? Mas olha que interessante. Então, são fenômenos que eu quero que nessa palestra de hoje socorra algum de vocês aqui. Pô, com esse segredo, com esse método, eu também acho que posso fazer, não é tão complicado assim. Eu achava que era complicado. Eu achava que tinha que ser muito inteligente, muito culto, muito especialista. Não. Só precisa saber, posso falar? Aprender a amar o filho.
fazer um plano educativo, um cara que topou já fazer um plano educativo, o cara que já vive um plano educativo, na prática, ele já está demonstrando que está amando na prática o filho. Porque obras é que são amores. E não bons sentimentos, bons abraços, muitas viagens à Disney World. Isso é falso. E os pais acham que amar é dar viagens à Disney World, né? Tem um menino no meu colégio, tem 9 anos, já foi 7 anos, já foi 7 vezes a Disney World. Isso não é absurdo? Você não acha que é um absurdo isso? E é o aluno mais problemático da turma, realmente, aí tem uma relação, né? Enfim, foi uma introdução um pouco longa, mas eu queria que vocês entendessem que o tema de hoje é um tema tão muito mais complexo, vai te atingir com muito mais profundidade do que você imagina. Tá? Não é só, então, vim te ensinar aqui uma técnicazinha bacana para educar um filho. Não, é uma coisa muito mais profunda. Está em jogo como é que você está amando o seu filho. Está em jogo como é que você está convertido à educação. Está em jogo como é que você, né, no fundo, está vendo o futuro do seu filho. Sabe, o grande dilema do mundo atual é os pais não conseguirem relacionar as omissões dos primeiros anos da educação, as lacunas que foram deixadas, não conseguem relacionar essas lacunas, quando tinha 3, 4, 6 anos, omissões que eu já vou mostrar quais são, com a adolescência depois de 10 anos, quando eles estão com 16, 15, eles não conseguem perceber essas relações. Então, todos os problemas com os filhos na adolescência, começaram quando ele tinha 5 anos. Entendam isto. Agora, como é que eu provo isso? Com um plano educativo, com um documento escrito, que você pode depois ir procurar, rastrear. Onde é que eu errei? Vamos lá ver onde é que eu errei. Se você tiver algum documento escrito, você pode fazer um estudo histórico sobre o seu filho. Agora, se você não tem nada, você tem algum registro? Hoje, algum de vocês aqui tem algum registro histórico escrito do desenvolvimento do seu filho? Ninguém faz isso. E é uma coisa tão importante. Poxa, vocês fazem registros, talvez das casas que vocês moraram, das viagens que vocês fizeram, né, dos restaurantes que vocês frequentam, até das roupas que vocês compraram. Né? Tem gente que faz isso, eu sei. Agora, o registro sobre o filho está tudo no ar. Não está nem na nuvem do computador. Não está em lugar nenhum. E às vezes vocês então não sabem descobrir por que o meu filho não está indo tão bem. Ficou claro? Então, a primeira parte da palestra, ela vai ser um pouco assim, isso que eu estou fazendo agora com vocês, é filosofar um pouco sobre a importância desse tema. Tá? Vão ser 4 grandes motivos por que é que eu devo fazer um plano educativo. 4 grandes motivos. Se você aceitar 2 deles, você já vai fazer um plano educativo. Agora, se você aceitar os 4, você vai ser um expert em plano educativo. Ficou claro? A segunda parte da palestra vai ser a engenharia do plano educativo. Como é que faz na prática? Como é que é? Quais são os passos? Como é que é? O que eu tenho que fazer na prática? Qual é esse documento que você está falando? Eu vou explicar para você. A segunda parte da palestra vai ser essa. Beleza? E a terceira parte e última vai ser nós fazermos juntos 2 planos educativos. Um para um menino de X idade, X características, e um outro para uma menina com outras condições, para vocês entenderem que é fácil fazer. Não é uma boa ideia essa palestra? Primeira a teoria, a segunda a prática do ponto de vista teórico, e a terceira fazendo de verdade, para vocês saírem daqui e falar assim, agora eu vou fazer, agora eu ver como é que faz. E tem mais. Para vocês foram tão bondosos comigo que eu vou enviar essa palestra de graça para vocês. Boa ideia ou não? Então você não tem que ficar anotando muita coisa, não. Fica só atento. Porque você tendo essa palestra na mão, no computador, depois você estuda com mais calma, já tem um modelo pronto, aí é só. Não é uma boa ideia? Eles têm os e-mails, todo mundo que se inscreveu tem e-mails? Se não, pede aí, depois recorre aí, mas eu vou mandar para você, e você se encarrega de distribuir, não sei como. Não é uma boa ideia?
Assim vocês ficam aliviados, ficam leves, não ficam tensos, porque eu rio, o cara fica lutando, e o cara vai perdendo o ritmo, né? Então, vamos entrar na palestra? Então, em primeiro lugar, por que eu tenho que fazer um plano educativo? Resposta. Se você não fizer um plano educativo, você não vai educar o seu filho completamente. Você vai educar só uma parte do seu filho. E, como eu sempre insisto tanto, nós não podemos educar só uma parte. Nós temos que educar o todo, porque, na verdade, o seu filho é uma pessoa humana, não é uma inteligência. Como é que se avalia hoje uma escola? Essa escola é maravilhosa, é a primeira do Enem. Não é assim que vocês falam? Espera aí, o Enem avalia a inteligência do seu filho, o conhecimento do seu filho, se ele aprendeu bastante, foi bem na prova, passou, parabéns, tirou 10. Mas isso é uma das 5 dimensões de uma pessoa humana, só uma das 5. E as outras 4? Você avaliou? Como é que ele está? Que nota ele tirou? Isso ninguém avalia. Eu falo, tudo bem, o Enem não avalia, mas eu avalio. É assim que eu avalio uma pessoa. Como é que ele é na parte corporal, sensório-motora, que a gente chama, que a gente já vai falar aqui com mais detalhes, com muitos detalhes. Como é que você avalia a afetividade do teu filho? Como é que eu posso saber, como o Luiz Gastorga deve ter explicado anteriormente, como é que eu avalio se o meu filho está bem nas suas emoções? Ele é um cara muito medroso, não? Ele é muito birrento, não? Ele dá muito espetáculo? Ele é muito ciumento? Invejoso? Você sabe avaliar? Você sabe dizer quanto ele tem de inveja? De sensualidade? De vaidade? Você está preocupado com isso ou não? Porque se você não tiver, você está ferrada? Como assim? É um cara que tem uma afetividade totalmente solta, descontrolada, que é o que está acontecendo com a maioria dos jovens de hoje. Sabe o que vai acontecer? Quando chegar a adolescência, que é logo depois, vem toda aquela carga sexual, hormonal, terrível, fortíssima. Se a afetividade dela, da criança, não estiver bem educada, isto é, voltada para fora dela, eu chamo educação centrífuga. Afetividade centrífuga, para fora dela. Se não tiver desse jeito, que é como ela tem que estar, vai estar como? Centrípeta. Boa, você é boa de física, hein? Ela vai estar centrada para um egocentrismo imenso. Então, o que vai acontecer com a sexualidade dela? Tudo para mim. E uma pessoa que está com uma afetividade autocentrada, com aquela força sexual imensa, ela acha que todas as pessoas que estão ao seu lado são objetos de prazer para ela. Isso vai dar problema no casamento ou não? Entendeu? Agora, um dos muitos motivos que leva à separação, por exemplo, ou à pornografia, por exemplo, ou a tantos outros problemas que estão havendo hoje, nossa, é um problema da afetividade, que começou com quantos anos? 5 anos, 7 anos. Olha que coisa interessante. Então, se você não está olhando o seu filho e avaliando o seu filho do ponto de vista corporal, do ponto de vista afetivo, intelectual, a gente já falou, mas tem vários problemas que a gente já vai mostrar. E depois a força de vontade. Você não está preocupado com a força de vontade do seu filho? Ele já faz, seu filho já sabe fazer escolhas de coisas que não gosta? Isso. O seu filho já escolhe assim, vou lavar a louça da cozinha. Ele já faz isso? Por conta própria? Pago para ver, hein? Não é? Você não pagaria também para ver? Acho que pouquíssima gente aqui, filho de vocês, fará isso, né? Mas é assim que você avalia se o seu filho já está evoluído corretamente. Ele já sabe adiar o que não gosta. Isso é força de vontade. Ele ia ver a tela e lembrou, não é o horário, não vou ligar. A mãe não está em casa, ele está sozinho. Ele já consegue fazer isso? Não consegue. 99% das crianças hoje não conseguem fazer isso. Isso com 16 anos, 18 anos. De conclusão, não estão nada bem educadas. Depois, seus filhos já sabem fazer bons amigos. Eles sabem o que são bons amigos.
Ele vai numa festa e fala assim, pelo cheiro, não dá para entrar nessa festa. Ele já tem essa capacidade? Ele já sabe dizer assim, esse cara aqui não é bom amigo. Ele é legalzinho para ir no Maracanã comigo, até para jogar bola comigo, mas ele não é um amigo meu. Ele é um colega para eu me divertir. Tudo bem, ele está sendo honesto, mas eu não tenho boa socialização assim. E ele já tem, seu filho já tem vida espiritual dele, não sua, dele. Ele já vai à missa porque ele quer? Ou porque você obriga? Ele já reza sozinho em casa, quando não tem ninguém, porque ele já tem amizade de verdade com Deus? Já tem? Se não tem, então está péssimo. Está péssimo. Por que hoje 80% do adolescente chega com 16 anos e fala assim, mamãe, ó, não vou mais à missa. Está assim. O adolescente está assim hoje. Por quê? Porque não amadureceu corretamente. Porque não teve um plano educativo que identificou isso a tempo e corrigiu a tempo. Então os pais acordam, em geral, quando está 16, 18 anos, é quando os pais acordam. Ah, perdi meu filho. João, salva meu filho. Eu falo, agora que você me procura, agora não tem mais nada a fazer. Agora começa a rezar muito, faz muita penitência e dá muito bom exemplo. É a única coisa que você pode fazer. Tem mais coisas, mas enfim. Estou te assustando? Não assusta, por favor. Mas é sério ou não é que eu estou falando? É real ou não é? É muito real. As minhas palestras, vocês podem perceber, elas são totalmente vitais, como eu chamo. Eu falo da minha vida, da minha experiência de vida. Eu não sou um teórico que ficou lendo livros e expressa conteúdos bacanas. Não. Eu expresso a minha indignidade, o meu sofrimento, vendo tantos jovens sofrendo hoje. Nossa, como eu sofro. Vocês não imaginam como eu sofro. Eu sofro tanto. Por muitos aqui já sabem, mas aqui agora anuncio publicamente para João Pessoa que eu vou ser político ano que vem. Sabiam disso? Eu não aguento mais, eu não posso ficar só nesses guetozinhos do Colégio Monte Real, Porto Real, Viraventos, Bosque, Catamarã. Não aguento mais, eu tenho que ir para a escola pública. Eu vou ser vereador no ano que vem. Mas eu não posso falar publicamente, senão me processo. Eu estou pensando em ser. Não é assim? Não é assim? Estou pensando em ser e tal. Não posso falar, porque senão me processam, já eu perco. Mas, enfim, então, essa é a minha indignação. Então, quero que vocês entendam que quando você faz um plano educativo, você começa a perceber que é a única forma de eu tomar consciência, porque é uma coisa mais estruturada, científica, que educar um filho é educar o corpo, a alma e o espírito dele. Portanto, olha o trabalhão que eu tenho. Não posso ficar brincando com esse tema. Eu sempre digo assim, e acho que um de vocês já ouviu eu falar disso várias vezes, eu digo assim, você pode errar, abrir uma sapataria, você pode errar, abrir uma pizzaria, você pode errar, abrir um restaurante, um consultório, né, um escritório de advocacia, você pode errar à vontade. Qual é o problema? Você errou, fechou, tudo bem, começa outra coisa. Dá para começar a vida de outra forma. Mas você não pode errar a educação do teu filho. Não tem volta. Não tem volta. E você vai se amargurar o resto da sua vida. Isso é horrível, esse sentimento. Então, um plano educativo, de alguma maneira, te obriga a lembrar que o teu filho é uma pessoa pensante, que não pode deixar lacunas. Não pode, eu não posso, eu tenho que estar atento. Como é que eu vou estar atento se eu não estudo ele todo ano? Eu só vou pedir para você um estudo mais aprofundado, uma vez por ano. É tão pouco. Mas que parece muito para muitos pais, né? Eu só quero que um plano educativo só se faz uma vez por ano. Se em 365 dias, um dia do seu ano, nas férias. Quando você está mais tranquilo, com mais tempo, com mais tranquilidade. É um dos deveres das férias, porque você está com mais tempo, é pensar sobre os filhos, de forma profissional. Fazer um plano para o ano que vai começar. Não parece uma coisa razoável? É um diazinho só, não é muita coisa complicada. E depois é
a execução do plano que você já planejou e tal. Já vamos fazer tudo isso aí na prática, já avisei, não já? Mas, enfim, quando você faz um plano educativo, você começa a perceber que o teu filho precisa conquistar uma liberdade que é dificílima conquistar. Sabe qual é a liberdade que vocês acham que o filho deve ter hoje? É assim, né? Filho, faz o que você quiser. Você é livre, você decide. Isso é liberdade? Até aos 15 anos, não. Isso é sacanagem. Deixar o filho decidir até aos 15 anos é sacanagem. Ele não tem a menor condição de decidir nada, ele não é maduro ainda para tomar decisões nenhuma. Por que vocês vão fazer uma coisa dessa? Isso é maldade? E os pais acham que é isso o certo, né? Não, filho, onde é que você quer comer hoje? Vai, decida aí. Que isso, cara? Não existe isso aí, cara. Mas parece bacana, né? Parece que eu sou uma mãe legal, né? Não, você está sendo uma péssima mãe, porque está pedindo uma decisão de um menino que não tem a menor condição de tomar decisões certas. Mas as pessoas acham que ser uma boa mãe é aquela que deixa o filho decidir o que ele quiser. Não, você só deve, e deve mesmo, fazer que o filho comece a decidir sozinho as coisas a partir dos 15 anos, quando está lá na plena adolescência. Aí você tem que fazer ele tomar decisões para ele se ferrar e aprender, e você ensinar, ainda enquanto dá tempo de corrigir. Mas até lá, seu filho não tem a menor capacidade de liberdade, você tem que ensinar a ter autonomia. Já vamos mostrar essa diferença. Muito bem, então, percebam que os filhos têm que ganhar a liberdade, que é uma capacidade de pensar por conta própria o que é certo e errado. Isso é um processo longo, longo, longo. Então, a capacidade do seu filho ver o que vale a pena na vida e com uma visão de fé demora 15 anos de trabalho de vocês. Só com 15 anos de trabalho, de investimento diário, o seu filho terá condições de tomar decisões boas e acertadas com visão de fé. Olha que coisa complicada. E os pais hoje vão tocando os filhos assim, de forma superficial, deixa a vida passar, deixa a vida me levar, a vida leva eu, Zeca Pagodinho, opa, Pagodinho! Então, o primeiro motivo ficou claro. É a única forma de você ver o seu filho de forma completa. Segundo motivo para o qual você tem que fazer um plano educativo, combater o relativismo que reina hoje na cultura e na sociedade. O relativismo, vocês lembrarão, é uma ideologia que diz assim, olha, não existe mais uma verdade objetiva, cada um escolhe aquilo que sente que é melhor, você é o dono da verdade, você escolhe o que é o melhor para você, pode ser para você, mas não é para o teu vizinho. Isso é o que está na moda, não é? É assim que muitos de vocês estão pensando. Uma democracia horrível, que o nosso governo fica falando, né? Mas muito bem, mas reparem, quando você deixa entrar isso na sua família, e depois na escola do seu filho, depois no bairro do seu filho, na cidade de uma pessoa, depois no Brasil, quando você deixa entrar essa mentira, acabou a educação. Acabou a educação. O que você vai educar? Não tem mais que educar? Concorda comigo? Né? Só tem lógica haver uma escola, só tem lógica um professor, um tutor, um sacerdote, só tem lógica quando há uma coisa concreta e objetiva para ensinar. Porque se não existe, quem é você, então, para ficar impondo uma coisa para o seu filho? E assim a mãe se sente e fala, então não posso educar. Deixa meu filho fazer o que ele quer. E aí entra o emotivismo, que é deixar o filho tomar decisões. Quando você deixa o filho tomar decisões, no fundo, já foi um trabalho mal feito de alguém que fez com que você não acreditasse que há uma verdade, uma forma certa de educar, que não é tua, nem minha, nem de ninguém aqui da sala, é de Deus. Ele é que é o Criador do mundo, ele é que é o Criador das pessoas. Se não fosse Deus o dono da verdade, quem é que iria ganhar? Você ou você que tem opiniões opostas? Como é que você sai dessa?
Concorda? Se a verdade está apoiada no ser humano, e um ser humano fala que dá celular a partir dos 5 anos. Estou dando um exemplo. Podia dar muitos outros exemplos. E essa aqui diz, não, está maluco? Eu só vou dar o celular com 20. É uma realidade hoje do momento, não é? Há umas disputas entre mães sobre essa questão. Como não há uma verdade objetiva, é subjetiva. Então, uma mãe fala, posso dar com 5 anos, eu acho que é legal, porque ele vai ficar mais por dentro do mundo, ele vai poder se comunicar comigo, coitado, vai que ele se perde. Imagina, com 5 anos. Mas a mãe usa esses argumentos assim para justificar a compra de um iPhone 7, além do mais, né? Ou 8, sei lá, agora já nem sei. Já tem 15, ele já estou por fora. Já tem 15, vou ter que me atualizar nos exemplos. Mas muito bem, como é que eu vou dirimir diante de duas versões opostas? Não tem como, né? Sabe como é que resolvem hoje? Na base da lei do mais forte. Quem tem mais poder, influência política, ganha a parada. É assim que as pessoas estão se resolvendo hoje. Isso é bom? Não. Isso vai criar injustiça, vai criar guerras, vai criar discórdias, vai criar separação no casamento. E aí está a causa. Tudo tão claro, tudo tão fácil de expressar, não é? Mas ninguém pensa nada disso, né? As pessoas vão aceitando que a verdade é relativa. Enfim, tem muitas outras bobagens que a gente poderia explorar com essa máxima. Mas então, repare, quando você faz um projeto educativo, você é obrigado a estudar a verdadeira verdade sobre as coisas. Você tem que procurar em livros, você tem que procurar em especialistas, tem que estudar sobre várias opiniões e você ver que, na verdade, existe sim um certo e errado para educar. E que tem uma lógica imensa não dar um celular para uma criança de 5 anos. Se você for um pouco sério, honesto, você vai ver que tem milhares de literaturas que falam sobre isso e falam, de fato, não dá para dar um celular para 5 anos. E você entende racionalmente que isso é absurdo. Então, logo, existe uma verdade objetiva. E não é um problema de que você gosta ou não gosta. Eu não importa que você gosta ou que você não gosta. Eu quero que é o melhor para o seu filho. Ficou claro como educa? Muito bem. Então, quando você vai educando em cima de verdades objetivas, então o plano educativo tem uma lógica. É um momento que eu faço de arrumar o certo e o errado da forma como eu estou educando o meu filho. E tem que ser arrumado, tem que ser atualizado, tem que ser avaliado, porque eu estou errando nesse aspecto. Eu dei um celular e percebi que eu errei, não tira. Se você não faz uma avaliação anual, como eu falei, que o plano educativo se faz uma vez por ano, e é como se fosse uma avaliação anual, ano a ano, você vai avaliando, está indo bem, meu filho, nesse aspecto das telas? Não, está indo muito mal, está viciado. Pô, então onde é que eu estou errando? Errando é que você deu um celular com 5 anos. Então tira. Então, quem não faz um estudo sério, anual, sobre como você está educando o filho, você não percebe os erros. E aí os anos vão passando, ano a ano, ano a ano, ano a ano. Quando ele está com 15, como é que ele está? Totalmente viciado em pornografia. E onde é que eu errei? Eu, com 5 anos, já vê tudo. E não consegue ser mais. E aí? Como é que vai? Um cara que está viciado com 15 anos com pornografia, esse cara nunca vai dar certo no casamento. É assim que as coisas são, gente, muito claras, muito objetivas, causa e efeito. Quem estuda esses fenômenos há muitos anos, você vê tudo isso com muita clareza, com muita objetividade, com muita tristeza. Quando vocês veem, eu falo com muita indignação, mas é uma santa indignação, porque eu fico louco quando as pessoas não estudam nada sobre isto. Vão levando a educação de forma superficial. Então, a conta vai chegar mais cedo ou mais tarde. As pessoas sempre pensam que o meu filho é diferente, né? Porque no meu caso é diferente. Não, o seu filho é igual a todo mundo. Você é igual a todo mundo. E se você for superficial, na hora de educar, você vai pagar uma conta muito cara e cada vez está ficando mais cara. Vocês sabiam que, atualmente, os médicos estão mais preocupados com as doenças de saúde mental, depressão, suicídio, automutilações, remédios antidepressivos cada vez mais cedo. Essa é a primeira doença do médico do momento atual. Passou o câncer. Já não é mais o câncer a principal preocupação dos médicos. Não sei se tem médicos aqui que concordem comigo, mas essa é a verdade. Preocupante ou não é? Então, reparem, quando você vai estudando e vai percebendo que existe sim um método próprio de ensinar virtudes,
para uma criança, de acordo com a idade que ela tem, eu tenho que saber qual é a virtude que eu tenho que estar incentivando agora nessa fase da minha vida, da vida do meu filho, de acordo com a idade que ele tem. Qual é a virtude que está prevista educar com 3 anos? Qual é? Você sabe? Qual é a virtude que tem que educar com 6, com 8? Vocês sabem? Porque isso tem que estar lá. Porque se você for educando desse jeito, você vai sabendo se está evoluindo bem no mundo da virtude. Agora, se você não sabe qual é, nem sabe como é que faz, você não educa. E quando você não educa na virtude, ele vai pagar uma conta cara também, porque as virtudes são as que dão a força da alma para dominar o corpo. E o corpo precisa dominar, precisa ser dominado. O autocontrole é virtudes. E o autodomínio é a virtude inteligente. Já há um gosto por se autodominar, há um gosto por não tomar, por não pegar um videogame, há um gosto na criança, ela gosta de não passar do tempo que não é conveniente para ela, que vai fazer mal para ela já entendeu que faz mal para ela. Muito bem, então, reparem, um plano educativo, na verdade, vai fazendo com que vocês comecem a colocar um pouco mais a racionalidade na educação dos filhos e menos o coração, coitado, fica um pouco com pena, não é? Educam com o coração. 90% das mães que estão aqui presentes, eu arrisco essa frase, educam com o coração. Ela sabe muitas vezes que alguma coisa é errada, mas cede aí. É um exemplo típico. Todos vocês sabem muito bem. Não dá para deixar um celular para um filho de 5 anos. Mas vocês dão. Eu sei que dão. No restaurante, vocês dão no cabeleireiro, porque ele está enchendo o saco, eu não aguento mais esse moleque. Dá para ele logo o celular. É assim que vocês reagem. Eu vejo na minha escola isso, eu vejo. A mim 7. Porque é a solução fácil. Não dá trabalho. Você diz, você não dá? Você é firme? Muito bom. Você já assistiu muitas palestras do Jab. Você está vacinada, né? Mas muito bem, então, segundo motivo, já é forte? Não. Eu não falei que só esses dois já não te convenceria? Não convenceria vocês a fazerem? Já poderiam ir embora? Posso ir embora? Mas tem mais 2 ainda. E o que me deixa mais indignado é que, com 4 grandes motivos para fazer um plano educativo, ninguém faz um plano educativo. Se eu fizer aqui uma pesquisa, eu vou fazer. Quem é que aqui, alguma vez na vida, já fez um plano educativo? 0. Eu sempre faço isso porque eu sei que vai dar 0. Senão eu não arriscaria, né? Mas é isso? Não é legal essa pesquisa rápida? Mas é fato, né? Isso está certo? Não. Entendeu por que é importante uma escola Monte Real abrir? Agora estou fazendo um link com a escola. Tem que fazer. Uma escola te obriga a fazer um plano educativo. Por quê? Não sei se vocês vão trabalhar com o Monte Real, imagino que sim. Nós fazemos planos educativos com os pais na escola, a cada 3 meses. E os pais têm o próprio deles em casa. Mas que há um casamento, o plano educativo da escola e o plano educativo da família, mas os dois vão se casando, vão se conversando. Para não perder, a gente força o pai a fazer isso, porque esse é o grande método da educação personalizada, é fazer com que o pai estude cada filho de forma única, singular e irrepetível, como ele é de fato, né? Então, a gente força o pai a pensar nos aspectos que eu já vou salientar logo em seguida quando a gente falar de engenharia. Mas quando você força um pai numa escola a fazer esse tipo de estudo, esse tipo de conversa, você se debruça 3 vezes por ano no colégio, cara, é um super documento. O nosso documento tem 10 páginas de educação infantil. Imagina, 3 planos educativos do colégio a cada ano de educação infantil. São 5 anos de educação infantil, são 15 documentos. Olha que história que o teu filho já vai ter em 5 anos só. E depois vamos pensar agora, do primeiro ano do fundamental até o 9º ano.
certo? São 9 anos. 9 vezes 3, 27 documentos escritos. Com mais 15, vai somando. Você tem que ter um arquivo. Hoje tem computador, mas eu digo, para você imaginar como era antigamente uma pasta, né? Olha que preciosidade você ter um documento desse sobre o seu filho. Concorda comigo? Se o cara chegou ao 9º ano com 14 anos, ele está muito bem estudado ou não está? Você vai saber exatamente o que você pode esperar na adolescência. Ora, se você não tem nenhum documento, nada escrito, como é que você descobre os problemas? Como é que você rastreia o passado dele e tenta descobrir quais são as lacunas que estão por preencher? É legal ou não é isso aqui? Mas ninguém fala sobre isso, ninguém faz, a gente comprovou aqui. Em todos os lugares que eu faço essa palestra, é a mesma reação, as pessoas não foram ensinadas a fazer isso. Então, eu acho legal que essa palestra a gente dê para muitos pais, para que pelo menos comecem a pensar que eu tenho que começar, se eu não tenho a escola ainda de educação diferenciada, de educação personalizada, pelo menos em casa eu possa fazer isso, né? Muito bem, então, terceiro motivo, quando o pai faz um plano educativo, ele também começa a descobrir que a autoridade que você deve ter como filho é aquela que se debruça no estudo. O que é um homem que tem autoridade? Ele tem tanto conhecimento sobre o seu filho, ele já estudou tanto ele, e já estudou tanto o que é certo e errado, que naturalmente, na hora que ele vai atuar na educação do filho, ele é um homem consistente, ele é um homem coerente. Sabe, eu não te vou dar o celular, porque eu já estudei 20 vezes que isso é ruim para você. Então ele tira o celular na boa, porque ele usa a razão. Ele, sabe, você não dá para o seu filho uma cerveja, você dá? Você dá para o seu filho? Ele chega com 10 anos, pai, me dá uma cerveja, você dá? É evidente que você não dá, porque você sabe que não pode. Mas você é preso, mas independentemente das leis civis, você não vai dar uma cerveja para o seu filho? É tão evidente que não pode? Mas por que você não tem essa mesma reação com relação ao celular? Quando o celular causa muito mais estrago que uma cerveja? Não é engraçado a incoerência? Mas só quando você sabe sobre as coisas, que é o ponto anterior, o ponto 2, quando você já estudou muito e sabe muitas causas e as consequências das ações erradas, você tem uma autoridade super boa. Então, a autoridade é quando você tem bastante conhecimento e você, então, é um homem coerente. Então, isso é um homem que tem autoridade. Ele sabe por que não faz as coisas. E, além do mais, não sei se o Luiz Astorga comentou isso anteriormente, mas foi o tema que ele até tocou lá hoje em Recife, de manhã. A autoridade, além de ser um homem que sabe muito sobre as coisas, ele sabe mostrar para o filho, quando não lhe dá o celular, que aquela ação que ele está fazendo é justamente porque eu quero amar. Porque ele quer o bem dele. Olha, filho, eu não te vou dar o celular simplesmente porque eu quero o teu bem. E quando o filho percebe que você faz isso por fruto de um conhecimento e fruto de um amor por ele, pelo bem dele, o teu filho te obedece. Há uma relação de confiança. A confiança que tem que haver entre pai e filho está apoiado numa autoridade que é fruto de um conhecimento e de um amor que o pai demonstra, querendo sempre o bem do filho e não o bem dele. A mãe que dá um celular para o filho, no fundo, quem está ficando feliz, no fundo, é ela mesma. Já posso dar um celular. Liguei para minha amiga, sabe, eu dei um celular para minha filha, olha, está adorando. É um iPhone 15. E ainda tira uma foto no Instagram, postando, e eu dando um... Não é assim que está toda... É uma instrumentalização dos filhos, né? O filho vira um bibelô. Não se assusta não, cara. Essa é a realidade. Está assim mesmo. Desculpa, eu estou sendo sincero. Ele está com uma cara assim super assustado. Assim, nossa, mas é verdade. Então, reparem, quando os filhos vão imitando o comportamento dos pais, porque os pais são coerentes com o seu conhecimento, os filhos começam a ir muito bem. Não é verdade? Sabia que até aos 10 anos de idade, como já dizia há pouco, os filhos não pensam nada. Eles não têm consciência quase nenhuma. Um ou outro tem um pouquinho de consciência, mas a maioria está nem aí, né? Então, até aos 10 anos de idade, o seu filho vai fazer o que você fizer. Seja certo ou seja errado. Certo?
Então, se você é um homem coerente, você é um homem estudioso, e você luta, tem que lutar, né? Às vezes não basta só saber, você tem que viver o que você sabe, né? Então, quando você luta por viver o que você sabe, então você é um homem que está se governando a si mesmo, você está se administrando na sua liberdade corretamente, teu filho percebe e ele te imita porque vê você fazendo sempre. Você não come antes das refeições o pudim da geladeira. Ele percebe que você ia comer e ele não come. Ele fala, meu pai não come. Ele vê o pai chegando em casa e vai lá pôr a mesa para o jantar. Todo dia ele vê. Fala, poxa, meu pai é um cara bom, hein? Chegou cansado e foi lá pôr a mesa, ajudar a mãe no jantar. Ele percebe ou não percebe? Percebe. E também percebe que quando o pai chega e vai para a poltrona, pega a cerveja, liga a televisão, não está nem aí com ninguém. Também percebe. Estou dizendo isso, quer dizer, a vivência de vocês era muito mais pelo exemplo e pela explicação do que pela imposição. Quando você é incoerente, ou quando você não estuda, ou quando você vive por emoção, então você é um cara tremendamente incoerente, você se sente sem autoridade, porque você não sabe o que tem que fazer. Então, em geral, o que acontece é que a educação é autoritária, você educa no chicote, educa no castigo, educa na obrigação. Sempre que alguém é muito violento na família, é porque, na verdade, essa pessoa é fraca, não sabe como educar, já perdeu o controle. Então, para compensar, ele bate, ele castiga, ele levanta a voz, fala palavrão, porque aquilo é uma fraqueza, o cara não sabe educar o filho. Então, ele demonstra as suas omissões dessa forma. Então, saibam que, quando não existe uma educação racionalizada, que é o que faz um projeto educativo que te força a pensar nas coisas, que te força a descobrir por que não pode fazer desse jeito, por que tem que fazer daquele outro, você tem uma racionalidade, portanto, você tem uma autoridade, portanto, você é um homem coerente, consistente, que o teu filho percebe. Eu sempre gosto de dizer também uma coisa muito importante. Não existem filhos desobedientes. Tem mãe que fala assim, não sei o que aconteceu com meu filho, mas ele nasceu desobediente. Não é como o outro irmão, que é super dócil e amoroso. Esse meu filho, cara, você tem que conhecer, ele é impossível. Qualquer coisa ele faz birra. Ele nasceu para ser birrento. É assim que vocês pensam. Eu falo, isso é mentira. É mentira. O filho se torna birrento quando ele percebe que a birra dá certo. E quando é que dá certo uma birra? Quando o pai é fraco. Quando não sabe como educar. Eu dei esse exemplo hoje de manhã e já dei em outros momentos, mas tem uma mãe lá do meu colégio, tem vários filhos, e quando estava no terceiro filho, ela foi buscá-los lá no colégio, Porto Real, de manhã, no final da tarde. E o filho queria, porque queria, um doce que estavam dando lá na cantina do colégio. E a mãe falou que não era para dar o doce. E quando a mãe falou que não era para dar o doce, o que ele fez? Um tremendo espetáculo. Ficou girando no chão, assim, 10 minutos. E gritando assim, de forma ostensiva, irritante, que dá vontade de jogar um sapato na cara dele. Depois de 10 minutos, eu cheguei para essa mãe e falei, mas você não vai fazer nada? O cara está enchendo o saco aqui, cara, faz alguma coisa aí. E ela, assim, com toda a calma do mundo, assim, como se nem estivesse percebendo. Não. Deixa. É assim que eu educo meu filho. Quem manda aqui sou eu. Você sabe o que aconteceu? Depois que ele ouviu ela me dando essa explicação, ele levantou sorrindo e foi embora. Ele perdeu. Falei, está vendo? Isso é uma mãe com autoridade. Ela não gritou, não xingou, não bateu, mas ela sabe o que tem que fazer. Não vou dar o doce, acabou, não tem negociação. E quando o filho aprende 1, 2, 5 vezes, que é assim que educa, ele começa a mudar. Ele vê que birra com a minha mãe não dá certo, vou tentar com o meu pai. Em geral é assim, né? E o pai, em geral, é meio bunda mole, desculpa falar assim.
porque está com sentimento de culpa, porque nunca está em casa, então eu vou ceder para ser o paizão bonzão. Não, cara, não faça isso não, não faça isso não. Então o fato é que, quando não existe um plano educativo, os filhos nascem emotivistas e dependentes das suas emoções, paixões e vícios. Esta é a causa das birras. Ficou claro agora, não? Pô, esse terceiro motivo é muito forte, né? É muito atual, né? Quarto motivo, é o que eu mais gosto de falar. Senhoras mães e pais que estão um ao lado do outro agora, não fiquem olhando um para o outro, tá? Mas quem faz um plano educativo, evita muita briga, né? Uma família desunida, quase sempre é por causa dos filhos, já perceberam? Porque a mãe quer educar de um jeito, o pai quer educar do outro, aí começam as brigas, né? Aí começam as chantagens dos filhos, aí começa a haver todas as brigas, questões com dinheiro, questões com vaidade, questões, enfim, várias questões vão entrando aqui. Então, quando o filho percebe que os pais não estão alinhados, estão unidos nos mesmos critérios, é normal que um pai e uma mãe tenham opiniões diferentes? Sim ou não? Super normal. Mas na educação dos filhos isso não pode acontecer. Tem que haver ali, antes, um acordo, uma discussão, um diálogo, e escreve aí no papel. Escreve aí. Depois você vai dizer que não foi combinado. É tão bom esse tipo de documento que eu chamo de Tratado de Tordesilhas, né? Vai dar celular só com 15 anos. Anota aí. Ah, mas ele está pedindo, as amigas têm, não sei. Não adianta, cara. Está combinado já. Então, eu lembro com os meus pais, eu tinha 5 irmãos, éramos 6 na família, família numerosa. Eu era o penúltimo, tá? Era muito bom. Às vezes a gente estava lá no jantar e entrava essas discussões típicas de irmãos. O que deve deixar ir na festa, não deve deixar ir na festa, o que deve comprar, não deve comprar. Sabe esse tipo de discussão de irmão? Ah, mas ele já ganhou, não ganhei. E ficam disputando quem tem mais poder, quem tem mais... E aí, os meus pais, nas salas de jantar, era só no olhar. Eles não falavam nada entre eles. Mas depois, lá no quarto, era um pega para cá. E nós ficávamos assim na porta, assim, vamos ver o que está dando lá. O que está dando? Está deixando. E aí a gente saía quando eles saíam da porta. Olha que clima legal, né? Mas é isso. Quando existe um plano educativo, né, a gente consegue fundir os valores. Mesmo com pais separados. O Luiz Astorga está aqui, não? Quando ele estava vindo de carro para aqui, lá de Recife, uma mãe me mandou essa pergunta lá, do Porto Real, por acaso, que estava com um problemão, porque a amiga dela está se divorciando e queria saber o que era melhor. Que o filho ficasse com o pai tantos dias, que educa pessimamente, segundo ela, com outros valores, com outros critérios, ou seria melhor uma semana sim, uma semana não, completa, ou que seria melhor ela ficar com mais dias, que parece que a lei permite que a mãe possa ficar com alguns dias a mais, de acordo com a idade. Não sei dessas leis, de fato, não conheço. Mas, enfim. E eu falei, minha senhora, eu acho que o mais importante é você fazer um plano educativo, independentemente se vocês não se estão dando muito bem entre você, pai e mãe, porque o seu filho não tem nada a ver com isso, né? Enquanto não houver um plano que, de alguma maneira, né, permita que o filho tenha um certo critério, um certo equilíbrio emocional para saber o que tem que fazer e não ficar nessa discussão, se você não fizer esse plano, o seu filho vai ficar sempre aproveitando o pai mais culpado, né? Isso acontece mesmo, né? Aquele pai que, justamente por ser talvez mais fraco, mais bonachão, mais quer ser o amiguinho do filho, vai estragando tudo que a mãe, coitada, às vezes fica se matando para educar bem o filho. Já viram esse tipo de situação, né? É uma situação muito dolorosa, muito difícil, né? Então, para tornar essas situações mais acessíveis, menos complicadas, a melhor solução é fazer um plano que, independentemente do relacionamento entre pai e mãe, o filho não tenha nada a ver com isso, né? Agora, quando você
deixa isso rolar solto, naturalmente, o filho vai sofrer muito. E quase sempre ele vai optar pelo pai mais fraco, porque ele vai ganhar coisas mais rapidamente, mas, obviamente, ele vai se estragar depois, lá na frente. E aí, ninguém mais salva ele. Então, quando não existe plano educativo, a educação dos filhos é fonte de distanciamento entre o casal. Concorda comigo? Fonte de brigas diante dos filhos, trazendo consequências nocivas para os filhos. Um ambiente de tensão no lar. Isso é bom? Não é bom. Então, pronto. Olha quantos motivos eu já vos dei para fazer um plano educativo. Vamos fazer ou não? Quero ver se essa preguiça agora. Agora vamos para a parte prática. Né? Agora é a parte mais complicada, porque agora eu vou pôr preto no branco. Mas só lembrar isso aqui. Quando pai e mãe não estão bem, não estão juntos, não estão de acordo com os principais pontos da educação dos filhos, bem resolvidos, quando eles não estão assim, o primeiro passo é este. Pai some do mapa. Já viram essa reclamação? Meu marido não quer nada. Joga tudo para mim. Isso é que eu mais ouço das mães do Porto Real. Meu marido não está nem aí. Diz que já trabalha muito, que já traz dinheiro para casa, essa é a minha função, trazer dinheiro para casa, não tem nada a ver com a educação. Isso é coisa com a mulher. É assim que eles falam hoje. Isso tem a ver com o feminismo, tem a ver com muitos problemas aqui que eu não vou entrar, mas que está errado. Mas quando isso acontece, qual é o próximo passo? A mãe também sai fora. Então também não quero. Ele não está afim, eu também não estou afim. Então, vou fazer o quê? Quem vai educar? É a escola. A escola está afim? A escola hoje também não está afim. Aí vai a vovó, a babá, ou a vizinha, mas então a escola. Então, esse foi o motivo pelo qual as escolas definharam. Por que as escolas morreram? Estão agonizando, todas as escolas católicas. Por que elas estão agonizando? Tem vários motivos, não é só este. Né? Mas um dos motivos é este. Né? As escolas não quiseram assumir esse protagonismo. E ainda depois a escola começa a exigir, e vai lá o pai chato ou a mãe chata, e ficam brigando, né? Aí a coisa complica, aí perde o cliente, não vou perder o cliente, então vou ceder, e aí pronto, acabou a identidade da escola. Muito bem, então é importante que vocês percebam que o casal precisa estar valorizando os tempos em família, precisa haver um espírito de serviço mútuo, precisam aprender a ceder, precisam renovar o amor constantemente. Isso tudo aqui são temas imensos que eu não posso aprofundar. Por isso eu falei que na minha plataforma, esse curso que eu ofereço, explica isso tudo com muito mais profundidade. São 16 vídeos só sobre esses temas. Aceitaram que essa vida mudou. Porque tem gente que não aceita que o cara casou, né? Ele quer viver a vida da adolescente ainda. Não, cara, acabou. A tua vida mudou. Você não pode ir mais para o Maracanã com seus amigos. Acabou, essa fase acabou. Agora você é casado, tem filhos. Agora a tua vida é outra. O cara não aceita isso. Tem muito cara que demora para entender que a vida dele agora é outra. Agora é uma vida de casado. Ele não é um adolescente independente que tem uma mulher e uns filhos de vez em quando, ele cuida deles. Não é assim que as coisas se resolvem, mas os pais muitas vezes estão assim, né? Estão imaturos para assumir um compromisso de uma entrega generosa para sempre, para sempre, para sempre. Enfim, então, quando você vai agora entrar na engenharia de um plano educativo, você tem que ver que tem muitos aspectos que, de fato, eu preciso pensar neles todos os anos para ir me atualizando, para ser uma pessoa mais inteligente e estratégica com a educação dos meus filhos, porque, efetivamente, olha quantas coisas vão variando ao longo de um itinerário de um filho. Vou ser bem rápido, tá? Muda muito um filho quando vai avançando a idade dele. As fases da vida de uma criança são imensas, certo? Primeira infância, segunda infância, adolescência, pós-adolescência, adulto. São fases que vai mudando pra caramba o modo de você educar um filho.
Sexo é muito diferente de educar um menino de uma menina. Por isso a minha escola, vocês sabem disso, é single sex, eu separo as meninas dos meninos, porque é totalmente diferente educar um menino de uma menina. E eu não vou aprofundar aqui, porque nos levaria para uma palestra de 3 horas aproximadamente. Mas que eu consigo mostrar para vocês hoje de forma muito clara para mim, que não dá para educar juntos. São diferentes todos os aspectos. Já falamos corporais, afetivos, racionais, volitivos, socialização e religiosos. Esses 6 pontos variam muito entre meninas e meninas. Eu não posso tratar do mesmo jeito. A comunicação é outra, as metas são outras, os caminhos são outros. Não vos parece óbvio isto? Quem acha que dá para educar igual, quem diz que menino e menina é igual, eu falo, vai um dia lá no meu colégio, passa só um dia. Vai lá ficar, passa um dia. Quem já foi lá sabe que é evidente, é contagiante, além do mais. Nossa, é tão diferente educar um menino e uma menina, tão diferente. Quem tem filhas e filhos na família percebe isso claramente. Agora, quem nunca foi numa sala de aula, não tem filhos, e é só ideias e ideologias fora da realidade, então acha que tanto faz. Tanto faz, então vai lá ver como é que é. Bom, temperamentos diferentes. Não vamos falar aqui de temperamentos, mas é um tema importante, vocês já ouviram falar muito recentemente sobre isso. Número de irmãos, quando o cara é filho único, é uma coisa. Quando tem 8 irmãos, é outra. Não é verdade? Eu tive 5 irmãos, olha que sorte. Eu só entrei na escola no Fundamental 1. Toda a minha educação infantil foi em casa. E não fiquei sem nenhum problema. A minha mãe era super dedicada. E antigamente era sempre assim. Não era? Agora, enfim, aqui tem muita coisa para falar, não vou aprofundar. Estabilidade familiar. Está separado, não está. Divorciado, não está. Vai mudar? Condições econômicas. Uma família que está com problemas econômicos, os filhos sofrem, e muito. Quase sempre, hoje, as separações, a causa principal é a questão econômica. E quando a mulher ganha mais que o marido, aí ferrou. E está muito esses problemas hoje. Então, dando várias pinceladas, olha como tudo vai mudando, como a vida é muito instável. Não podemos ficar deixando assim, os filhos estão sempre iguais, eles não estão sempre iguais. Cada item desse vai mudando a estabilidade do filho, o caminho do filho, a reação do filho vai mudando. Você tem que estar atenta, você tem que estar pensando o que é que eu tenho que fazer, porque isso tudo são fatores externos que vão influenciar os internos. Cultura e escolaridade dos pais, quando os pais são cultos, é uma forma de educar. Quando os pais não têm muita cultura, é outra forma de educar. A gente percebe isso na escola pública hoje, de forma clara. Sabiam que uns 80% dos pais da escola pública hoje não terminaram o Fundamental 2? Um dado do Brasil. É terrível esse dado, não é? Mudou de casa, putz, ferrou. Perdeu os amigos da rua, perdeu os amigos do bairro, perdeu os amigos da escola nova. Isso vai influenciar pra caramba a vida do seu filho. Tem que ser adaptado muita coisa, tem que ser estudado novas circunstâncias, novas atividades. Seu filho está indo bem? Número de amigos. Seu filho não tem amigos? Ele é problema? Um menino sem amigos, ele vai ter muitos problemas de todos os tipos. Eu não vou aqui aprofundar, mas eu escrevi um livro só sobre isso, a construção da amizade. Eu exploro muito essa temática. Um filho que não tem amigos, que não chega naquela 4ª dimensão, ou melhor, na 5ª dimensão da boa socialização, esse menino vai ter muitos problemas. Por quê? Porque nós fomos feitos para nos relacionar com outras pessoas. Nós somos animais racionais e relacionais. Deus nos criou assim. Nós necessariamente precisamos nos relacionar com outras pessoas para sermos pessoas equilibradas e felizes. Quem não tem amigos é uma pessoa infeliz. Ponto. Mas você está no videogame e fala com muitos amigos. É a mesma coisa? Quando o seu filho prefere ficar no quarto sozinho horas e horas no videogame, você está tranquila porque ele não te dá trabalho, né? Mas fica muito preocupada. Porque o certo seria que ele queria estar lá embaixo no playground, jogando bola, andando de bicicleta, jogando vôlei, nadando. Isso seria o normal. E os pais não questionam, não levantam essa bola
e estão deixando o tempo passar, depois vai estourar um super problema lá na frente, na adolescência. Aí vira bissexual, não sabem por quê. E é por causa disso. Não tem amigos. Não soube se doar aos outros. Aí o cara não sabe o que fazer com a sua sexualidade. Segmento da escola, uma coisa é educação infantil, uma coisa é de 6 a 10 anos, Fundamental 1, outra coisa muito complicada é o Fundamental 2, de 11 a 14 anos, que é a fase mais difícil da educação do filho. É a que dá mais trabalho, é a que dá mais problemas, é a que dá mais angústia. É quando os filhos, vocês, na verdade, vão ganhá-los ou perdê-los para sempre. E a fase mais importante e mais sensacional é de 6 a 10 anos. É lá que você, de fato, constrói o futuro e a personalidade do seu filho. Guarda esse conceito. Fundamental 1 é o ano mais importante da escola. É onde ele tem que estar ali ganhando muita estrutura cerebral e psicológica para vencer o Fundamental 2 e a adolescência. Vai chegar no ensino médio pronto para enfrentar as dificuldades da vida. Primeiro filho, é o primeiro filho? É uma coisa. Quando é o 6º filho, pô, a mãe não está nem aí com ele, já é mais um, né? Ela fica até. Nem lembra que o filho existe praticamente, né? Zelo educativo, enfim, são quantos aspectos vocês percebem, então, que vocês têm que estar pensando toda hora. Eu quis mostrar em vários itens, porque, reparem, cada ano, então, tem que fazer um projeto educativo, porque essas questões todas vão mudando do ano a ano. Então, não posso ficar parada, passiva. Eu tenho que assumir essas questões todas, tenho que refletir em torno disso. Mas que bom quando uma vez por ano eu faça isso. Então, como é que faz um plano educativo? Agora vamos para a parte 2, rapidamente. Então, isso aqui eu já vou passar muito rápido. Então, vocês entendem que tem que haver um plano, há um caminho, há uma construção. Quando eu vou mostrando essas dimensões todas que a gente foi falando há pouco, isso vai sendo construído passo a passo, até que finalmente chega no espírito, que é a parte onde ele se encontra, onde ele começa a ter pois, uma identidade, ele Deus, ele começa a perceber que ele é único, ele é singular, ele é insubstituível, só ele pode fazer aquilo que Deus pediu para ele desde toda a eternidade, ele tem uma vocação, ele tem um caminho, então o espírito domina a alma domina o corpo, e ele então se sente assim, caramba, estou maduro para a idade. Muito bem, o fato é que quando você vai montando um plano educativo com essa meta de fazer com que o meu filho amadureça no tempo certo, então você tem muita motivação para ir tocando essas fases todas. Aqui eu vou passar muito rápido, porque eu não quero explorar esse tema aqui, mas e foi bom até para eu disfarçar, pular esse slide todo. Mas esse slide seria querer dizer que, na hora que você está fazendo esse estudo dos seus filhos, você tem que pensar, olha quantos fatores podem variar o ritmo do crescimento de um filho. Tem uns que são muito rápidos, amadurecem muito mais rapidamente do que outros, por causa desses fatores que variam. O temperamento varia muito o crescimento de um filho, inteligências múltiplas, tem uns que são muito bons para umas coisas, outros para outras, por isso tem dificuldades em alguns aspectos da escola, uns que são muito rápidos de raciocínio, outros são lentos, uns são muito, enfim, difíceis de educar nas virtudes, não gostam, não querem se negar nunca. Influência da escola e da família, obviamente, vai trazer umas consequências, e o mistério da liberdade humana, porque, de fato, nós também, por mais que sejamos estudiosos, por mais que nós consigamos, enfim, ir ajudando e guiando os nossos filhos, tem um super mistério que eu não sei explicar, porque que, de repente, o meu filho vira um bicho. Isso é uma das coisas que eu gosto muito de falar para os pais que têm filhos adolescentes. Às vezes os pais que fizeram tudo direitinho, plano educativo direitinho, ensinaram direitinho, colocaram na catequese, fizeram crisma, caramba, tudo certinho, bons alunos, boa família, boa estrutura, bons ambientes, bons amigos, e, de repente, o cara fica doido. Já vi várias vezes isso acontecer. Um amigo ruim estragou o cara. E os pais vêm e falam, onde é que eu errei? Você não errou. Teu filho é livre. E, misteriosamente, não sabemos explicar muito porquê, o cara toma um caminho errado. Qual é o consolo que você tem que ter? Que está tudo lá dentro. Você semeou muito bem. Está tudo lá. Fica tranquila.
deixa o cara se ferrar durante uns poucos meses, ele volta. Em geral, é isso que eu costumo ver. Mas tem alguns meninos, principalmente os meninos, que eles têm uma adolescência que chama transgressiva ruim. Foram para uma festa ruim, foram para uma viagem ruim, eram uns amigos ruins, e o cara entrou num barco furado e o barco afundou. Isso acontece mesmo. Mas quando o cara afundou, ele saiu nadando, chegou na praia, sobreviveu e volta e pede perdão para a mãe, para o pai, e volta mais maduro. E volta. Isso acontece. Mas também acontece do cara nunca mais voltar. Por quê? Não sei. Nós não somos livres. A liberdade exige você optar erradamente um dia e não voltar. É um mistério da liberdade. É um mistério. Não há ninguém que pode explicar esse fenômeno. Não há nenhum psicólogo, psiquiatra. Eu só consigo explicar lá em cima, quando a gente morrer, e lá do outro lado a gente vai entender a lógica. Porque há muitas coisas entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia, né? A famosa frase que vocês conhecem, né? Há muitas coisas que a gente não domina ainda, a gente não controla. Se fosse fácil educar, a educação seria uma ciência exata, e não é uma ciência exata, assim como a medicina não é uma ciência exata. E esse é o problema do ser humano que quer controlar tudo hoje, no século XXI, né? E não consegue. Muito bem. Então, isso aqui eu vou pular, porque estamos ficando um pouco tardes. Então, eu só quero que vocês entendam isso. Já falamos, mas reitero. Não podemos ser superficiais, não podemos improvisar. Isso aqui é sério. Tem que haver profissionalismo. Não pode haver uma mera intuição. O plano educativo para cada filho, cada um é único, irrepetível e insubstituível. Então, são ideias que já foram tocadas. Quando e como fazer um plano educativo? Então, já falamos, uma vez por ano, no período de férias de verão, de geral, você está mais tranquilo, mais calmo, sem muito estresse, sem muita pressão, onde os pais têm um tempo para conversar mais. A 4 mãos, portanto, sempre num clima de confiança entre os dois, marido e mulher. Há um envolvimento do pai, né, nesse momento, porque, infelizmente, isso está muito omisso nos momentos atuais, pelo feminismo, etc., mas é que aí está um ótimo momento de resgatar mais o pai, envolvê-lo mais, torná-lo mais também protagonista, responsável, perceber o seu papel. Aqui não vamos falar sobre essas diferenças, mas por escrito, né, para registrar e acompanhar ao longo do ano, né, o que foi proposto como metas, senão você esquece, aquilo não vai ter nenhum valor se eu ficar só na conversa. Conhecem esse princípio filosófico que diz assim, scripta manent, verba volem. A escrita fica, a fala voa. Não fica nada. Tem que estar escrito, né? Tem que estar registrado, tem que ter uma forma de você controlar. Como é que eu sei que isso foi combinado? Aí no papel, vamos ver. E do ano passado, do ano retrasado, e depois de 10 anos. Pô, tão legal você ter esse documento na mão para você poder examinar, avaliar, comparar, levar para um psicólogo, levar para um médico, levar para... E saber que há 3 formatos de plano educativo em função justamente das circunstâncias escolares, porque de fato, a escola determina muito, né, o plano educativo. A gente já falava que tem que haver um casamento, o plano educativo feito em casa e o plano educativo feito na escola. Os dois têm que se complementar. Então, é lógico que tem que haver um paralelismo. Parece óbvio, né? É que vocês nunca viram como é que é um projeto educativo na escola. Quem já foi aluno do Colégio Porto Real, já foi lá e visitou e conhece o modelo. Então, os modelos têm um para cada segmento. Então, por isso, quando eu criei esse método para as famílias que não estudam no Colégio Porto Real, portanto, e nunca fizeram isso, então eu segui a mesma lógica, certo? E vocês vão ver que tem uma lógica também intrínseca, porque os aspectos que você tem que examinar em cada fase da vida da criança são mais específicos para uma idade do que para outras. Sendo que não é que na educação, por exemplo, fundamental, você despreza os pontos da educação infantil. Simplesmente eles vão sendo aumentados. Você mantendo os infantis, agora tem novos aspectos.
Está dando para entender? Sempre vai sendo acrescentado. Por isso, um plano educativo lá no final do Fundamental 2, ele é um pouco mais extenso, um pouco mais exigente, porque você não pode deixar que um filho durma, por exemplo, a hora que quer, com 15 anos. Assim como você tem que cuidar do sono, que eu vou mostrar agora, de 0 a 5 anos, eu tenho que cuidar que o meu filho durma na hora certa até os 15 anos. Não posso deixar que ele durma a hora que ele quer, como acontece hoje, né? E o garoto que dorme a hora que ele quer, depois dorme na sala de aula, depois não tem atenção em sala de aula, depois não quer estudar, depois não fica atento a nada, depois não quer conversar com ninguém, depois fica de mau humor. Tem vários problemas que você deixa entrar na sua família, às vezes sem saber, por causa do sono, só isso. Bom, então vamos lá. Isso aqui é um primeiro rascunho. Ó. Esse é um modelo bem simples, olha lá. 5 colunas, alguns aspectos que eu já vou mostrar com detalhe, um por um. Mas é assim, um projeto educativo é uma coisa simples, um documento simples, não é nada complicado. Mas que se eu não me debruço nesses aspectos e deixo a coisa rolar, então, naturalmente... Opa, ele está brincando comigo, mas eu quero tomar uma água. Então, é isso que nós temos que enxergar. Reparem, são aspectos, e são um modelo para crianças de 0 a 5 anos, tá? Educação infantil, estou lendo ali em cima, né, no cabeçalho. Então, quer dizer, vamos então ver esses aspectos, mas eu pensei assim, nós já vamos ver isso aqui, esses itens, na terceira parte da palestra que eu prometi, que é fazer na prática para 2 exemplos vivos, para 2 crianças concretas, com nome, sobrenome, circunstância, etc. Já vamos fazer. Só para vocês entenderem que esses são os aspectos que a gente tem que estudar na educação infantil. Por que esses aspectos? Porque são os mais importantes do bom desenvolvimento de uma criança de 0 a 5 anos. Quando chega no Fundamental 1, com 6 anos em diante, além desses aspectos, como já dizia, agora aumentam outros aspectos. Então, uma vez por ano, volta a insistir, você se debruça a refletir sobre esses aspectos para ver como ele está avançando, como ele está indo. E é tão legal você ter essa autoconsciência de como ele está indo. Agora, como eu estou mostrando isso agora para vocês, parece que é muita coisa, né? Parece que vai dar muito trabalho. E não é assim. É uma coisa simples. Eu sempre insisto nisso. Fazer um plano educativo, ela é simples. Não são tantos itens. Mas tem que se debruçar para estudar e pensar uma vez por ano. E depois, ao longo dos anos, dos meses, você vai acompanhando, vai lembrando, vai recordando, porque você esquece. E no final de um ano, você faz uma avaliação do plano anterior completo. E faz um novo para o ano seguinte. E assim vai, ano a ano, ano a ano, ano a ano. Uma coisa simples, com um computadorzinho, um arquivozinho bem ordenado, a coisa vai sendo tocada. Isso parece, mas é só isso? Faz isso então! Entendeu? Parece uma coisa, não, que não é tão fácil fazer isso habitualmente. Os pais têm que ser tão profissionais na educação dos filhos. Está dando para entender? Você tem que ser profissional. Quem é que trabalha aqui com loja, com comércio? Pô, faz umas coisas muito mais complicadas do que isso aqui, controle de custo, não é? Empréstimos, estoque, enfim, você tem uns controles importantíssimos, senão você fale. Se você não consegue pagar as contas, não é assim? Qualquer pessoa que tem um mínimo de responsabilidade profissional sabe que se não tiver um método de acompanhamento dos seus custos, você se ferra. Muito bem, então, a fase da educação do Fundo 1 são aqueles itens mais importantes. Quando vai chegando o Fundo 2, eu junto Fundo 2 e média, porque isso, né, a partir dos 12 anos ali, o cara já está na adolescência. Então, eu estou dando aula atualmente para alunos de 7º ano, 8º ano. Nossa, é horrível. Nossa, você não sabe mais como eu estou sofrendo. Eu estou louco para acabar as aulas, faltam poucos dias. Porque é incrível. O ano passado eles eram uns cordeirinhos, amigões meus. A gente comia junto no refeitório. Agora eles estão todos te enfrentando. Quem é você para ficar falando isso aí, cara? Assim, chega para mim assim, na boa, assim. O que é isso? Você está falando com o diretor do colégio. O que é isso, cara? É assim, o cara começa a te enfrentar.
É uma coisa incrível. Há umas mudanças hormonais, umas mudanças psicológicas, uma coisa super esquisita que os pais que também têm filhos assim ficam assustadíssimos. Caramba, agora meu filho tá me enfrentando, nem me escuta mais. Não quer nem ficar mais em casa, não é? Dá uma sensação que vocês estão perdendo o filho, né? Eu estou com essa sensação agora. Pô, os meus alunos queridinhos do Porto Real, que eu tanto fico dizendo que são os melhores do Brasil, pô, estão me batendo agora, entre aspas, né? Estão me enfrentando. Mas isso, a adolescência é isso, cara. Todos nós passamos por essas fases, o que vocês não lembram. Faz um pouco de memória quando você tinha 12 anos. Como é que você era? Lembra? Faz um esforço. Quando você tinha 14 anos, você ficava mentindo para sua mãe, queria ir na festa. Lembra dessas fases? A gente esquece, né? A gente sempre se acha que foi santo, né? Não é verdade, não. Quando você também tinha essa idade, também era assim, que você não lembra agora. Mas se eu te faço umas memórias boas, você começa a ver que, na verdade, eu também era assim mesmo. É verdade, eu tinha esquecido. E a minha mãe ficava reclamando de mim e tal. Lembra disso? E as suas amigas, vocês ficavam aí cheios de segredos. Lembra disso? Tinham até diários, tudo. Lembra? Mas é isso. Muito bem, então, quando você está na adolescência, tem essas 4 fases. Ó, a fase regressiva, que é a fase que você quer voltar para a infância, não quer avançar. Está dominando hoje a sociedade. Garotos com 35 anos morando com os pais. Que é isso, cara? Está cheio de gente assim hoje? O cara não quer casar, não quer ter filho, só quer pensar nele, ter dinheiro para ele poder ficar viajando. Está cheio de cara assim? Está cheio de garotão assim? Tem propagandas assim. Tem uma do Banco Itaú muito boa, não sei se vocês lembram, que era um garotão de 40 anos ao lado da mamãezinha, né? Mas esse é o momento atual, o cara que não quer avançar na vida. Depois tem o cara que é o agressivo, que é a fase dos meus alunos. Ó, os meus alunos estão nessa fase agora, né? Eles querem te agredir. O prazer deles é te humilhar. Ponto. E eles humilham mesmo. Se eu não tivesse um autocontrole imenso, com uma imensa graça de Deus, eu já teria matado todos eles. Porque eu sou capaz de matá-los mesmo, eu sou colérico. Poxa, eu não sou. Aí vem a fase pior do adolescente, que é quando o pai fica mais desesperado. Drogas, sexo, bebida, festas, viagens, todas as baixarias do mundo estão nessa fase. Todos nós tivemos essa fase, vocês não lembram. Todos nós fizemos. A gente tem que rezar que o cara passa quanto antes essa fase para chegar nesta. Que é a fase que finalmente já sabe o que ele quer da vida, e começa a estudar, e quer passar no vestibular, e quer começar a trabalhar, e começamos a namorar limpo. Esse papo da fase de boca-mãe, passou. Mas quando o filho não foi bem alimentado nas fases anteriores, às vezes essa fase transgressiva demora anos. E aí os pais sofrem pra caramba e ficam rezando pela volta do filho pródigo, né? Aquele meu amigo que dizia, você está lendo a parábola do filho pródigo? Aquele menino que voltou para pegar mais dinheiro do pai, foi isso? Não foi isso bem, não, né? Ele se voltou convertido, né? Mas, enfim, então, essas são as fases que um pai tem que pensar no plano educativo, mas concorda comigo? É um outro tipo de plano, né? É muito mais aberto, muito mais genérico, muito mais negociador, etc. Então, vamos lá para a última fase, né? Isso aqui são 6h30. A gente começou às 5. Era para acabar às 6h30. Não, agora vai ser rápido. Comecei um pouco atrasado, comecei uns 10 minutos atrasado, eu lembro. Então, fazer um plano educativo na prática. Olha aí o primeiro avatar. Avatar é assim, o exemplo que eu vou usar, que eu criei uma figura para vocês acompanharem melhor, né, a execução do plano executivo na prática. Então, imagine que o filho de vocês é esse. Né? Qualquer coincidência, como é que é a frase? Qualquer semelhança é mera coincidência, né? 4 anos. Por que eu coloquei sanguínea? Porque, olha, as minhas tutorias que eu faço na internet, online, 90% das tutorias que eu faço são meninas sanguíneas. É incrível. São os que dão mais trabalho para as mães que estão aqui. Porque quem tem filhas sanguíneas sabem que é isso. Elas são terríveis. Elas tiram você do sério fácil, rápido. Teve uma que eu te atendi uma vez, que essa aqui mesmo, agora me lembro. Essa aqui é caso real, tá? A menina pintou o quarto inteiro de guache verde, assim. Ela estava irritadíssima com os pais, porque os pais chegavam tarde em casa. Eram médicos, está ali, ó. Médicos, os dois eram da mesma equipe. Imagina, os pais da mesma equipe.
chegavam tardíssimo em casa. E a menina de 4 anos, sanguínea, o que é um sanguíneo? Ele quer plateia, ele quer palma, ele quer acompanhamento, ele quer paparico. E não tinha ninguém para paparicar ela, coitada. Ela estava desesperada, ninguém me aplaude. Eu não tenho plateia, eu fico dançando dentro do espelho. Então ela deu um chilique nela, então fez uma crise, e a mãe ficou desesperada. Onde é que eu errei? Eu dei tudo para ela. Exatamente o que você errou, foi exatamente isso. Você deu tudo para ela e não deu o principal, que era a presença, o amor, a atenção, o diálogo, blá, blá, blá. Então, pais médicos, filha única, estuda num colégio chique, mora em condomínio luxuoso. Exatamente, caso totalmente real. Graças a Deus, essa menina hoje é aluna do Porto Real. Super boa aluna, já totalmente maravilhosa, etc, etc. Isso aqui já tem uns 4 anos, então vocês não vão saber nunca quem é. Muito bem, então, como é que faz um plano educativo? Olha que interessante. Então, esse é o modelo que vocês já viram. Agora nós vamos fazer um zoom em cada item. Vamos lá? Bem rápido, tá? Vocês vão receber isso pela internet, então vocês vão só primeiro pegar o jeitão como se faz a coisa, beleza? Não vou aqui entrar em grandes detalhes, senão a gente ficaria muito tempo. Mas, sono. Metas possíveis. O que quer dizer isso? Metas possíveis é isso. Quando você está fazendo um plano educativo, você antes tem que estudar um pouco o tema. Pô, vai ler um pouco sobre esse tema, sobre o sono. Pô, tem tanta coisa na internet. Milhares de cursos, milhares de livros, milhares de artigos. Pô, estuda um pouquinho antes, vai, não custa tanto, vai. Não é? Faz parte do projeto, dá uma estudada. Você não precisa saber um pouco o conteúdo sobre isso. Você tem que fazer um plano em cima de conteúdo, não pode ser em base da tua intuição. Então, você estuda, e quando você está estudando, fala, e são os itens que a literatura, uma especialista, uma amiga, aconselha a cuidar. Agora, não posso colocar essas metas todo ano, é muita coisa, ela vai ficar farta, a menina, com 4 anos, então escolhe alguns pequenos itens. Está dando para entender o mecanismo? Aí você escolheu ali, conseguir dormir sozinha, viver a rotina de dormir sempre no mesmo horário. A meta para um ano. Olhei, para um ano, o aspecto do sono são esses 2 itenzinhos. E falam, mas vai fazer isso. Todo dia. Vai fazendo isso. Aí passa um ano, outras férias de verão, você vai se debruçar e fazer de novo um projeto, você vai ver a avaliação. Conseguiu vencer a primeira meta, dormir sozinha, coisa que é difícil para uma criança de 4 anos. Família não consegue ver a rotina de horário e ela está sofrendo com isso. Mãe continua muito protetora e deixa dormir na cama dos pais, às vezes. Isso acontece ou não acontece? E sabem por que acontece? Porque ela estava com sentimento de culpa. Chegava tarde, médica, então, vai à minha cama, queridinha. Isso é bom? Não! Está cheio de inconvenientes deixar a filha ficar na cama dos pais. Eu vou aqui explorar esse tema, mas assistam um dos meus vídeos lá na internet sobre isso. Mas, pronto, reparem, os pais têm um pouco de culpa do filho não avançar no plano educativo. No fundo, muitos pais não querem fazer o plano educativo porque também tem que mudar, né? Então, para não ter que mudar, não vou pensar sobre isso e deixa tocar. E a vida vai sendo enrolada, né? Vocês estão se auto-enganando, né? Pais precisam rever a sua rotina para o ano seguinte, né? Foi o que aconteceu. Os pais se separaram da equipe. A mãe ficou numa equipe médica, o pai ficou noutra equipe médica, então já conseguiam compaginar horários, já levava um na escola, outro ia buscar, já tinha toda uma rotina mais organizada para que a filha se sentisse acompanhada. Filha única. Está dando para entender como é um plano? O plano educativo gerou a solução. Se você não fizesse o plano educativo, você ficava lá meio que se auto-enganando, vai empurrando com a barriga os problemas, e você nunca chega numa solução. E a filha vai tendo as suas lacunas e vai pagar a conta lá quando tiver 12 anos. É assim que a coisa funciona. É bem simples a engenharia do assunto. Mas dá trabalho você ter que pensar, e depois dá trabalho você ter que mudar, né? Pôr em prática, né? Alimentação. São um outro tema super longo, né? Tem milhões de literatura sobre esse tema, o que ela precisa comer, como comer, quando comer, certo? Tem ali também como ela segura nos garfos, como é que ela tem postura, enfim, todos esses itens, a literatura sugere metas possíveis para essa idade. A família colocou meta para o próximo ano, comer abobrinha e creme de abóbora, comer abacaxi, comer manga, que detestava,
Colocaram uma meta de 20 minutos para almoçar, porque um sanguíneo fica brincando com a comida, fica fazendo desenhinho no prato, não é? Suja tudo, e não está nem aí, e todo mundo farto, né, dela ali e tal. Então, bota um relojão desse tamanho para ela comer em função do tempo, porque um sanguíneo não gosta de trabalhar em função do tempo, e ela conseguiu. Não conseguiu, não. Não consegue comer com educação, prefere usar a colher, faltou a firmeza dos pais. E a coisa do tempo, acho que não conseguiu também, não. Usar pelo menos o garfo e a faca também não conseguiu. Convidar uma nutricionista para vir um dia em casa para dar uma aula. Isso é um plano em relação à alimentação. Higiene. Vários itens que estão lá propostos. Meta para o próximo ano. Tomar banho sozinha, escovar os dentes depois das refeições, ensinar regras de pudor. Conseguiu alcançar a boa autonomia para fazer as coisas sozinha, começou a se vestir, começou a se pintar e vestir com roupas provocativas. Então, olha que legal. Um projeto educativo, de repente, você se desperta com um problema novo. Não sabia que já estava nessa idade, mas 4 anos já está começando a coisa mais cedo agora, sabiam? O TikTok, o que está provocando nas meninas? É isso aqui. E elas veem TikTok? Vem! A avó emprestou um dia o celular na bondade dela, toma, queridinha. E ela fingiu que viu o desenho. Caramba, enquanto você foi na cozinha, ela foi rapidamente no TikTok, porque ela já sabe usar o TikTok. Muito mais do que ela. É assim que a coisa acontece. Basta ver 2 vezes o TikTok, ela já está envenenada com a sensualidade, ainda que não é bem sensualidade ainda, mas é uma pré-sensualidade. Ela imita porque a gente falou há pouco, ela vem por imitação, né? Muito bem, então, a observação no plano educativo. Descobrir quem é a amiga que anda colocando besteira na cabeça, né? Legal, não é? São pontos que vocês, não parando para pensar, você não percebe. Você parando para pensar, então, tem que estar alguém que está envenenando. Deve ser a vizinha, deve ser a do balé, deve ser a da escola, vou falar com a diretora. E aí você corre atrás. Está muito complicado fazer um plano educativo? Não parece coisa meio simples, meio boba, mas é isso. O que é que ninguém faz isso? Ninguém faz isso. Agora, quando você faz isso de forma estruturada, o seu filho vai muito bem, obrigado. As transformações são tão grandes. Porque a criança ela só precisa dessas pequenas coisas, não precisa de grandes mudanças. Nós adultos não conseguimos, quanto menos uma criança. Então, tarefas domésticas, tem vários aspectos. Uma criança de 4 anos pode fazer qualquer dessas tarefas que estão ali. A mãe escolheu aquelas ali, dobrar as roupas, fazer a cama, ajudar nas compras do supermercado. Conseguiu ficar ordenada no quarto, continuar dispersa em casa, deixando as coisas espalhadas pelos corredores, fala pouco à mesa. Fala pouco à mesa. Opa, mas a guria fala pra caramba. Fala pelos cotovelos. Tem problema, precisa descobrir o que é. É assim que a coisa vai sendo averiguada. Pô, o que acontece? Minha filha não está falando, está escondendo alguma coisa. Começou a mentir. 4 anos começa a mentir, sabia? Mente pra caramba. O que é que ainda não é uma mentira moral, tá? Eu chamo mentira material. Ela mente, mas não com uma coisa da consciência, né? É mais uma coisa da confusão e da afetividade e de tanta coisa que começa a nascer dentro dela e autoconhecimento, e ela começa a ver que ela é esperta, que ela é orgulhosa. O orgulho nasce com 4 anos também. 4 anos tem um orgulho terrível. Discute com uma menina de 4 anos. Você não dobra ela, mas nunca. Então, são vários fatores que começam a nascer, e dentre elas, o orgulho que leva à mentira. Mas isso não é ainda um pecado de mentira, vamos chamar assim, tá? Não, é uma confusão afetiva que ela não sabe administrar, é tudo muito novo para ela. Ele não tem uma voluntariedade para mentir. É um arrastamento afetivo descontrolado que ela está experimentando, junto com um orgulho terrível. Telas, bom, tem toda essa teoria das telas, que a gente já falou em algum momento aí. Mas repara, se você não se debruça nesse tema, que é tão importante hoje, tão destruidor, seu filho acaba se estragando, vendo o que não pode ver, e sendo envenenada muito rapidamente.
não alcançou nenhuma das metas. Isso é uma coisa horrível de um pai, mas pronto, o plano educativo ajuda a tomar consciência. Eu estou errando nesse ponto, eu tenho que tomar medidas mais drásticas, eu tenho que ser menos mole, eu tenho que ser mais, achar alternativas. Agora, quando você não faz esse autoexame diário, anual, a coisa vai passando, vai aumentando, a avó vai liberando e tal, quer ir para a casa da avó toda hora. E por que ela quer? Porque ela adora a avó? O caramba! Ela tem lá tudo liberado. Essa é a causa de fundo, que a vovozinha não tem força mais para dizer não. E acha que pode ver tudo, porque também, coitado, ele está sofrendo tanto nessa vida. Pois é! Você sabe que esse ano... Percebendo a influência negativa dos avós, este ano no meu colégio, não sei se vocês acompanharam no meu Instagram, nós lançamos o Clube dos Avós. Agora, o meu colégio, além de formação de pais, tem formação dos avós. Sabiam disso ou não? E sabem quantos foram? 160 no primeiro dia, 200 no segundo dia, 120 no terceiro dia, e agora, faz 2 semanas, foram 120 também. Avós foram lá, eu dou uma palestra para eles, eles adoram. E falo duro, viu? Não passa a mão na cabeça não dos avós, não. Vamos fazer agora um plano educativo para alunos do Fundamental 1. Tanto de 6 a 10 anos de idade. Agora já é um menino, pobre, coitado, filho caçula de 4, escola pública, coitado, né? Mora num bairro humilde, pais que educam no chicote, como eu falava há pouco, porque não sabem nada, não estudaram nada. Como é que esse garoto... Está sofrendo muito um garoto desse, concorda? Tem que fazer um plano educativo para ele. Então, é completamente diferente ou não é? Então, agora reparem, não é mais aqueles 4 itens, sono, alimentação, higiene, aquilo mantém. Voltem a insistir, aquilo mantém. Mas agora, como já dizia há pouco, aparecem aquelas 5 dimensões da pessoa humana, sensório-motora, que é a parte do corpo, a parte afetiva, a parte da inteligência, do aprendizado, a parte da força de vontade, a parte da socialização, vida religiosa. Então, são mais ou menos a mesma teoria, a mesma técnica, né? Então, eu vou ser aqui um pouco mais rápido, porque já está na hora de acabar a palestra, mas é a mesma coisa, vocês já pegaram um jeitão, como vocês vão receber. Esses slides vocês podem ler em casa depois com calma. Mas é a mesma técnica. Quais são as metas próprias para uma criança de 8 anos em relação à parte corporal? Já está correndo bem? Está jogando futebol? Já sabe chutar uma bola? Já anda de bicicleta? Já está vendo e ouvindo bem a coisa dos sentidos? Assim, a educação sensorial está boa nele? Porque tem muita criança que a mãe só descobre com 8 anos que ele tem um problema de audição e por isso vai mal na escola. Tem criança que começa a ir mal na escola porque não está vendo bem. E a mãe nunca pensou levar no oftalmologista. São coisas tão bobas, tão inocentes, mas os pais não pensam nisso. Só quando tem um super problema, quase um derrame cerebral, que leva no médico. Pô, porque isso, né? Seja mais esperto, a criança vai evoluindo e os órgãos também vão evoluindo e algumas doenças aparecem mais tarde, não é só no começo. Então você tem que estar sempre pensando nesses aspectos, né? E ele já está sabendo diferenciar uma música clássica de uma música funk, já sabe diferenciar? Caraca, isso é dificílimo, né? E se não sabe, tem que ter cuidado, porque hoje está rolando isso por aí, né? Metas para o ano: começar a andar de bicicleta, começar a lutar uma luta para ter mais coragem, ganhar mais segurança, começar a carregar as compras do supermercado. Pronto, 3 pequenas metas para uma criança de 8 anos que estava num estado meio depressivo. Aprendeu a andar de bicicleta, ganhou uma certa autoestima, ganhou medalha no campeonato de judô, mas reclama muito de tudo, que exige esforço físico, tipo o moleque melancólico que quer ficar em casa, no videogame. É preguiça pura, é fraqueza, é medo. Fica muito assustado ainda quando os amigos lhe machucam na educação física. Então, isso, o cara não avançou. Mas que bom saber no plano educativo que o filho não está avançando. Pronto, é bom. O problema é quando o pai não percebe isso. Vai deixando a coisa acontecer. E a coisa vai trazer a conta lá na frente. Agora, quando você é consciente, então, o ano seguinte, no próximo plano educativo, tentar achar uma estratégia. O pai está muito ausente na educação da sua masculinidade. É isso, o pai está muito ausente. Pai ausente, filho banana. 8 anos, o que mais um menino precisa é ter o pai ao lado.
jogar uma bola, fazer uma montanha, subir uma montanha, fazer um acampamento. Sempre sugiro os pais fazerem um acampamento com os filhos. Vai fazer um acampamento, deixa ele passar um frio, comer um arroz frio. Ótimo. Né? Deixa ele se perder um dia à noite lá no mato, sensacional. Isso são experiências mágicas. As mães eu sei que morrem de coração, mas o garoto precisa aprender a ser homem. A masculinidade se aprende. 70% da masculinidade de um homem vem do pai. 30% vem de fábrica. 70% vem da coragem, da atitude, da postura de um pai. Cabra macho, assim que vocês falam aqui. Ontem eu comi bode. Não sabia que eu tinha bode. Pô, gostei, colchão de bode, gostoso. Em Portugal chama cabrão. Cabrão, que é palavrão, inclusive, daqui essa passagem. Mas, enfim, então... mas eu comi carne de bode ontem. Né? Mas tem que ser cabra macho. É ou não é? Senão o filho fica um Zé Mané, uma mebinha. Muito bem, então... a parte afetiva, olha quanta teoria, quantas metas possíveis, estudar toda a temática dos temperamentos, tudo isso, olha quantos temas. Puseram as metas, a meta alcançada. Tentou se colocar mais na sala de aula e não conseguiu. Tentou ir para a cama da mãe durante a noite, mas a mãe não deixou. Aqui a mãe foi boa. Já não tem mais medo das provas, não consegue lembrar das metas de sacrifício que eu tinha colocado aqui. Porque nessa idade, para você diminuir o medo e a birra, a mãe tem que colocar umas metas mais... Pô, toma um banho frio aí, cara. Pô, come aí um chuchuzão aí, cara. Né? Vamos lavar uma louça, põe o lixo na rua, vai lavar o quintal. Esse tipo de atividade o filho tem que começar a pegar pesado. E a mãe tem que gostar disso. Que o cara precisa ter garra. O cara que não tem garra com 8 anos, como é que ele vai vencer uma prova de matemática complicada? Como é que ele vai enfrentar um colega na sala de aula que está batendo nele? O cara tem que ter garra. Você educa assim seu filho? Bom, aí tem que ter um pouco mais de carinho, tá? Mas ela precisa de um braço do pai. E precisa de uma boa bronca, hein? Tu dá? Boa! Sem pena. Levar no psicólogo para trabalhar melhor a sua ansiedade, que está uma coisa muito interessante. Né? Um garoto com 8 anos que está muito medroso, leva no psicólogo, esse cara está mal. Faz xixi na cama com 8 anos, esse cara está mal. Não é mais de idade para fazer isso. Então, são indicadores claros. Agora, se você não para debruçar sobre isso, o cara faz xixi na cama até os 12, que tem. Muitos hoje, muitos. Isso é problema de educação afetiva. Um problema sério. Sério. Enfim, rapidamente, então, a parte de inteligência, que eu não vou aprofundar muito, que é uma coisa mais comum para vocês, toda a questão da alfabetização, de ler livros, né, de ter mais vocabulário. Mas também entra na parte da coisa intelectual, aprender um instrumento musical, começar a jogar xadrez para pensar mais, aprender uma nova língua. Olha quantos aspectos importantes que você está incentivando, né, o raciocínio lógico. Metas para o ano, estão ali algumas metas. Metas alcançadas, conseguiu aprender o teclado, leu 4 livros. Pô, um garoto que com 8 anos leu 4 livros, pô, o cara está muito acima da média. Ninguém lê nada, hoje ninguém lê nada. Descobriu o talento para pintar, coisa que descobriu, olha, era um cara que talvez fosse aí a sua motivação para estudar. Já sabe escrever redações sofisticadas, então você vê que esse garoto era um artista. Os pais descobriram que esse cara era um artista. Legal quando o pai descobre isso do filho. Agora vou incentivar, vou fazer um curso de desenho, vou colocar um curso de escrever, tal. Pronto, o pai começa a dar incentivos para que o garoto começasse a desabrochar, porque ele estava preso num esquema de educação que o pai talvez quisesse que ele fosse um engenheiro que nem ele é. Acontece muito, o pai fica forçando um modo de educar como ele foi educado, então acaba ficando muito chato para o filho, porque o filho não é o caminho do pai. O filho não é igual ao pai. Bom, e por a parte da vontade, aqui eu não vou explorar essa parte, porque também já está ficando muito tarde. Mas já pegaram o jeitão? Já ou não já? Então, repare, quando o cara vai chegando nessa fase, então, é passar esses passos, ano a ano você vai refazendo, vai pensando, vai refazendo, vai pensando, vai avaliando, vai fazendo, vai avaliando, e cada ano você vai guardando esse documento, você vai tendo um controle muito mais científico sobre o seu filho. E na fase da adolescência, que a gente não vai poder explorar aqui, né,
como eu já dizia, aquela fase da regressiva, agressiva, transgressiva, essas fases, mais que ficar fazendo grandes projetos escritos e planos escritos, tem que ser muito mais tempo de dedicação para conversar com o filho. O plano tem que ser quanto tempo eu estou mais com meu filho, quando é que eu vou estar com meu filho, quando é que eu vou poder conversar com meu filho. Porque agora, de fato, você tem muito pouco poder sobre ele. Agora, meu caro, rezar para que ele não apronte, mas ele tem que estar muito próximo de você, ele tem que ser um amigão seu, para que ele ainda tenha confiança de se abrir com você, coisa que é dificílima. Mas eu digo que esse é o plano educativo de um adolescente, você, pai, qual é o momento da minha semana apertadíssima, que eu tenho 1000 coisas para fazer, quando é que eu vou começar agora a ter mais tempo para estar com meu filho? Um último caso para terminar na palestra. Era um adolescente de 13 anos que o garoto não falava com o pai. Nada. Coisa muito comum hoje, tá? Ele veio falar comigo, eu falei, sabe o que você precisa fazer? Para de encher o saco dele e leva ele para o Maracanã, ver o Flamengo, e depois vai comer uma pizza no shopping. Faz isso. Você já fez isso alguma vez? Ah, não, isso não faço. O garoto é muito moleque. Que é isso, cara? O cara tem 13 anos, leva no Maracanã. Ah, ele vai levar uma bala perdida. Cara, leva o cara no Maracanã. Leva ele depois no shopping para comer uma pizza. Pô, seja amigão dele, cara. Um adolescente com 13, 14 anos, ele precisa de um pai assim ao lado. Aí o cara fez. Sabe o que aconteceu? Na pizza, pela primeira vez, o filho se abriu com o pai. Porque ele viu ali uma confiança, um amigo, um cara que não ficou dando reclamação de nota, que não está estudando, você é vagabundo, você é... Que é o que o pai, em geral, faz, né? E aí o filho vai se distanciando e morre a relação. Gente, então, eu sei que foi um pouco cansativa essa palestra. São muitos itens. Vocês estão já meio zarodes, eu sei. Mas também era a última palestra, vocês estão cansados, hoje é sábado, está todo mundo louco para ir tomar um sorvete. Não é? Mas eu espero que essa palestra tenha ajudado, concluindo que educar um filho é muito trabalhoso. Ficou claro ou não ficou? Só é possível se entregar a esse trabalho se você o ama de verdade. É a prova de amor mais sincera e objetiva é fazer isso aqui. Isso prova que você está sacrificando por ele. E quando você ama dessa forma, o teu filho percebe. O teu filho olha nos teus olhos e fala, esse pai me ama. Quando não tem isto, o que tem? Dá dinheiro, dá brinquedo, vai liberando. Até para o pai tirar um pouco o sentimento de culpa de não estar nem aí com o filho, né? E o filho também percebe. E quando o filho começa a perceber que se você não está nem aí com o seu filho, acabou, né? Aí vem os problemas, aí você tenta apagar um incêndio com gasolina, né? Aumentando mais ainda o distanciamento, a briga, a discórdia. E esse é o processo que a gente vê hoje na sociedade atual. Os pais vão perdendo os filhos, vão todos se estragando, vão todos se doutrinando pelas redes sociais, e quando você acorda, já era. Então, acordem mais cedo, inscrevam os filhos no Colégio Monte Real e vocês serão felizes. Muito obrigado.